Bom dia a todos, bom dia aos irmãos que estão aqui presentes. É com muita alegria sempre que a gente está aqui podendo falar, tendo esse canal, tendo essa oportunidade. Para nós é sempre um desafio muito grande, porque nós estamos falando de coisas que nós estamos aprendendo, de coisas que nós ainda precisamos praticar. Mas alguém precisa falar, e estamos aqui nessa disposição, nessa alegria, nessa vontade, em transmitir um pouquinho daquilo que nós já conseguimos compreender. E não podia ser diferente nesse momento que nós estamos vivendo e não falar sobre a pandemia. Mas, mais do que falar da pandemia, nós precisamos refletir sobre o que esse momento representa para todos nós. E como que, dentro do que nós já passamos, o que nós temos assimilado dessas situações. Então, nós sabemos, né, que é um processo, está previsto, está escrito no Evangelho e no Livro dos Espíritos, de uma forma bem mais clara, sobre as pandemias. No Livro dos Espíritos é denominado flagelos destruidores. Então, esse momento que nós estamos vivendo, do coronavírus, do Covid, da quarentena, são momentos de muitos desafios, mas são momentos que são previstos pela espiritualidade para todos nós. E esses desafios, eles não são só desafios materiais, desafios do nosso cotidiano, mas são desafios íntimos e desafios que nós temos que enfrentar de forma coletiva. Mas mais do que essas teorias sobre as alterações das economias, sobre o padrão de vida das pessoas, é um momento de atitude, é um momento de comportamento, de mudança de comportamento concreta. Porque nós falamos em mudança de hábitos, nós falamos em reforma íntima, mas a gente sabe muito bem a teoria. E nós, muitas vezes, não estamos fazendo o processo concreto de mudança do nosso comportamento. E nós sabemos que isso é lento. Quantas e quantas encarnações nós necessitamos, às vezes, para perdoar uma única pessoa? Então, esses momentos em que Deus coloca sobre nós situações de desafio, nós temos que perceber a necessidade de mudança real, de mudança do nosso modo de sentir. E essas situações são situações para que nós possamos acelerar esse processo, né? Então, quando eu coloco a pandemia e o Evangelho nessa ordem, coloco as palavras nessa ordem, é de certa forma até provocativa, para a gente refletir. Precisou vir uma pandemia para que a gente pudesse mudar algumas atitudes? Então, é só após a pandemia que muitos de nós realmente vai fazer esse processo de mudança. Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Talvez o que nós iríamos superar com esse processo, talvez nós levaríamos séculos para realizar. Mas o que é a pandemia? Então, no Livro dos Espíritos, lá na sua terceira parte, no livro terceiro, né, que fala sobre as leis morais, o capítulo 6, que é a lei das leis morais, é a lei da destruição, é a sexta lei,
Na parte 2, ele fala sobre os flagelos destruidores. Na questão 737, Allan Kardec pergunta aos espíritos, com essas palavras: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Então, assusta um pouco quando a gente vê a palavra castiga. E Allan Kardec, nessa pergunta, ele não está perguntando se Deus castiga. Ele está dizendo com que finalidade Deus castiga. Ele está afirmando que Deus castiga. A gente tem que lembrar que antes do Livro dos Espíritos não existia espiritismo. Aqui, para nós. Então, Allan Kardec faz as perguntas conforme ele compreende naquele momento. E aí, os espíritos respondem para Allan Kardec. E os espíritos dizem assim, olha, para fazê-la avançar mais depressa. Então, com que finalidade Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Ora, se é para fazer avançar, se é para fazer melhorar, se é para fazer evoluir, como que é castigo? Então, Allan Kardec já leva um choque ao receber essa resposta. A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Então, essa pandemia vai acabar? Vai ter fim? Vai ter fim. Mas ela vai ter fim para que nós possamos apreciar os resultados. Se a gente ainda não tem resultado para ver, é bem provável que ela ainda vai continuar. E assim todas as situações difíceis que nós enfrentamos. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem com que as coisas cheguem prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. E aí passam as questões, então essa é a 737, aí vem a questão 738, 39, 40, 41, 42, 43. Na 744, depois que Allan Kardec compreende os ensinamentos dos espíritos a respeito dos flagelos, ele faz a mesma pergunta da 737, só que agora de uma forma diferente. E nós vamos ver, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos de uma forma bem criteriosa, de uma forma bem lenta e bem minuciosa, que Allan Kardec faz isso várias vezes. Ele faz uma pergunta e, à medida que ele vai compreendendo a resposta, ele faz a mesma pergunta para que seja fixado aquele ensinamento. Então, não foi por acaso que Allan Kardec foi escolhido como um pedagogo, como um professor. E nós temos que ler as obras básicas como alunos, como processo de assimilação do nosso querido mestre, do nosso querido professor, Hipólito Léon Denisard Rivail. Então, ele pergunta na 744 a mesma questão da 737, só que mudando alguns termos. E ele pergunta assim: qual o objetivo da providência ao tornar a destruição necessária? Então, vocês percebem a diferença agora, a mudança que Allan Kardec produz na pergunta, de forma a fixar o ensinamento que foi recebido lá na 737? E aí os espíritos não repetem a resposta, eles dão apenas duas palavras, que resumem o que eles já tinham explicado. E eles dizem assim: a liberdade e o progresso. Então, qual o objetivo da providência ao tornar a destruição necessária? A liberdade e o progresso.
Então, como consequências dessa pandemia, nós teremos sim mais liberdade e teremos mais progresso. Progresso, a gente está vendo, né? Muitas tecnologias sendo desenvolvidas, muitos recursos sendo desenvolvidos, a busca por essa vacina está sendo necessária, desenvolvimento até de máquinas novas, de formas diferentes de abordagem, de tratamento. Mas nós percebemos que quando ele coloca a liberdade, se nós teremos mais liberdade, isso quer dizer que nós teremos mais responsabilidade. Então, a pandemia é um processo de aceleração do progresso moral. É para o progresso, é para o processo de desenvolvimento material? Sim, certamente. Mas mais do que isso, é para a nossa superação moral, para o nosso progresso moral. Então, a pandemia, ela concentra em uma experiência intensa, desafiadora, sim, desafiadora, dolorosa, o processo de regeneração. Então, nós estamos no momento de transição planetária. E nós somos surpreendidos porque muitos acreditavam que esse processo aconteceria por grandes catástrofes físicas. Tsunamis, terremotos, que a Terra ia arder em fogo, ou um dilúvio. E veio um vírus. Um organismo microscópico. E a gente está dizendo que é o único. Com certeza virão outras situações, sim. Mas você percebe a sutileza do entendimento de Deus em relação ao processo amoroso que Ele tem para nos fazer superar as dificuldades. Porque destruir as pessoas, o que nós temos hoje de desenvolvimento, poderia até ser um retrocesso. E não é isso que a lei divina preconiza. Nós evoluímos sempre. Mas foi necessário que um vírus viesse para que mudasse toda a estrutura do planeta, em todas as suas áreas, de uma forma sutil, de uma forma imperceptível, invisível. Então, a gente retorna um pouquinho à questão 740, e que os espíritos esclarecem o seguinte: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e sua resignação diante da vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, agora é momento da gente refletir. Será que as situações que eu estou vivendo nessa pandemia estão produzindo esses sentimentos em mim? De abnegação, de desinteresse próprio, de amor ao próximo? E será que esses sentimentos estão produzindo atitudes diferentes na minha vida? Ou será que a gente está pensando na próxima viagem que a gente vai fazer quando a pandemia acabar? Ou será que a gente está pensando no carro que a gente vai trocar quando a pandemia acabar? Ou será que a gente está pensando na roupa que a gente vai comprar? Nos restaurantes que a gente vai visitar? Por que nós queremos que a pandemia acabe logo? Para voltar à mesma vida que nós tínhamos antes? Então, o processo de mudança é agora, não é depois que a pandemia acabar. Porque nós teremos a vida depois da pandemia conforme nós fizermos com ela agora.
E nós estamos presos, nós não temos condições de realizar tudo o que nós gostaríamos. Porque o momento é de chamamento para que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes. Não é sobre o que nós pensamos, porque nós temos consciência do que é bom, do que é belo, do que é justo. Mas agora é momento de nós refletirmos sobre o nosso comportamento, sobre as nossas atitudes. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Então, quando os espíritos colocam na questão 740 que a pessoa, o ser, que compreender todos esses sentimentos e fazer essa mudança, ele vai ter uma vida melhor, diferente. Mas aquele que tiver atrelado ao egoísmo, não vai. Então, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, se nós tivermos o egoísmo dentro de nós, nós não conseguiremos realizar a caridade. E se nós não realizamos a caridade, nós não iremos adquirir as virtudes. Então, é tempo de pensar nos outros, é tempo de realizar as ações para os outros, é tempo de dispor do nosso tempo, do nosso descanso. Não que a gente tenha que fazer grandes sacrifícios. A espiritualidade já colocou no Evangelho segundo o Espiritismo que a mudança não é dolorosa, não é difícil, basta um pouquinho de esforço nosso, um pouquinho. Nós cristãos hoje não somos chamados para ser engolidos pelos leões, para ser crucificados. Hoje nós somos chamados para mudarmos as nossas atitudes íntimas. O nosso testemunho, a nossa conversão é dada de forma íntima. Não se pede que a gente faça grandes sacrifícios fisicamente para que nós testemunhemos aquilo que nós acreditamos. Mas Emmanuel coloca no livro Ação e Reação que o cristão é mais reconhecido pela reação do que pela ação. Porque a ação é algo que eu penso, planejo, analiso, faço com calma. A reação não, é algo instintivo, acontece na hora. Então, como que tem sido as nossas reações diante da falta do dinheiro, diante da falência, diante do falecimento de um ente querido? Como tem sido as nossas reações diante dos nossos familiares desafios? Como tem sido as nossas reações quando uma criança aproxima do carro pedindo uma esmola? Quando um bêbado vem para nos abraçar? Como tem sido as nossas reações diante de uma mãe pedindo colo para o filho, pedindo ajuda para o filho? Como tem sido as nossas reações quando alguém pede para conversar um pouquinho com a gente, para pedir um conselho? Então, nós devemos assimilar que a lei da destruição, ela possui dois mecanismos. Um, que é a destruição da matéria, e o outro, que é a destruição das nossas mazelas espirituais. A destruição da matéria é necessária. Mas a gente não vai ver e não viu nenhum espírito sendo destruído pelo coronavírus. Nós não vimos nenhum espírito sendo aniquilado pelo coronavírus. E não veremos. E se a nossa vida verdadeira, a vida espiritual, se nós estamos aqui de passagem, se somos espíritos eternos,
Por que tanto desespero diante das mortes que têm acontecido? Isso não quer dizer que a gente não tenha que se cuidar, que se proteger. Com certeza a gente tem que se proteger. Porque também depende da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. As autoridades sanitárias estão colocando as condutas para que a gente se proteja. Não quer dizer que eu vou sair por aí sem máscara. Primeiro que eu vou ser preso. Aqui em Botucatu já até estão prendendo, multando. Você não entra no supermercado, num banco. E outra, mais do que proteger você, você também, usando a máscara, está protegendo os outros. Então, nós temos, sim, que agir conforme as autoridades nos orientam. Mas a gente não precisa ter desespero diante das mortes que estão aí. Tem pessoas que parece que colecionam reportagens de quantas pessoas estão morrendo. No momento que é para orientar as pessoas a tomarem as medidas necessárias, vá lá, tudo bem. Mas não, parece que fica buscando. Nossa, olha, agora são tantos milhões de pessoas, tantos mil. Para que isso? Para que se ocupar de coisas que não vão acrescentar em nada na sua vida? E o pior, vão aumentar o seu desespero, a sua angústia, a sua insegurança. Também não quer dizer que a gente tem que ficar bitolado, não saber da realidade do que está acontecendo, mas não deve ser a nossa busca, o nosso objetivo. Acordo de manhã, já vou olhar lá os dados de mortes do coronavírus. Não pode ser. Então, há sim desencarnes dolorosos, traumáticos, desafiadores. Há sim. Desencarnes solitários. E que muitos não puderam fazer nada com seus familiares que estavam nos hospitais, não puderam. Mas nós, em conjunto, podemos, dentro da nossa casa, orar por eles, orar pelos familiares, orar por aqueles pacientes que estão desencarnando. Porque a oração fortalece a ação da equipe espiritual que está lá. Fortalece aquele espírito no esclarecimento do processo que está acontecendo com ele. Mas não, eu estou ocupada vendo as séries da Netflix. Eu estou ocupada fazendo um curso novo de culinária online. Eu estou ocupada postando as fotos das viagens que eu fiz. E eu sou incapaz de perceber a necessidade das pessoas. O Chico Xavier, quando li o Jornal da Manhã, lá em Uberaba, tem uma história que coloca que ele só lia as reportagens policiais. Aquela página do jornal que se você torcesse, saía sangue. Mas por que ele lia essas páginas? Para pegar os nomes das pessoas, para ele poder orar por elas. Será que nós já pensamos em fazer isso? Nós temos uma atividade do centro, que é o caderno de orações. Se eu vejo o nome de alguém pedindo ajuda no Facebook, vai lá, copia, cola lá no caderno de orações. E se comprometa a fazer oração por aquela pessoa que você está botando o nome. Não é simplesmente só colocar o nome lá, para que outros façam a oração no seu lugar. Se Deus tocou no seu coração, é você que precisa fazer a oração. Às 22 horas, alguém vai postar uma prece. Vai? Sim, com certeza. Mas além dessa prece, se você postou aqueles nomes, você também precisa se comprometer em fazer a oração para aquelas pessoas. Em relação à destruição das mazelas espirituais, das mazelas íntimas, nós vemos esse momento como um processo de experiência. Inclusive, o progresso moral de todos nós
que estamos vivendo esse período da quarentena, do isolamento social, está acontecendo. Às vezes a gente não percebe, mas muitas coisas, às vezes, de forma coletiva, é como se a gente fosse levado na onda. Algumas coisas a gente já tem mudado. Às vezes a gente é severo demais e não percebe que alguns hábitos você já mudou sem perceber. Só de ter sido conduzido de volta à sua casa. Então, muitos de nós têm comido melhor, muitos de nós têm descansado mais, sim. Muitos de nós têm estudado mais. Mas não é só do ponto de vista material, a gente tem que fazer com que essas mudanças aconteçam também dentro do nosso íntimo. É como se esse momento, a impressão que dá, que nós estamos dentro de um caldeirãozão. E que Deus deu lá uma aumentada na temperatura. Para que o aço, por exemplo, seja derretido e se forme uma liga mais poderosa, mais resistente, mais preciosa, com os nossos próprios corações. Então, compreendemos diante dessas considerações que o que está acontecendo são consequências, sim, dos nossos atos, porque nós nos voltamos ao egoísmo e ao orgulho. Não tínhamos compromisso com os relacionamentos. Quantos jovens começavam um relacionamento e já buscavam outro em seguida? Nós não tínhamos responsabilidade com o nosso corpo. Muita bebida, muita comida. Pouco descanso, muito estresse, em busca do dinheiro, em busca do trabalho material. Nós não tínhamos limites em relação ao prazer, tanto sexual quanto o prazer de ser aceito, de ser contemplado com a fama. Quantas famílias nós víamos destruídas, mas que no Instagram estava a foto perfeita da família exemplar. Nós estamos vivendo momentos assim de muita superficialidade, de muita aparência. E agora nós não temos festas, nós não temos pompas, nós não temos viagens para camuflar aquilo que nós temos vivido realmente. Eu não sei se vocês perceberam, mas diminuiu muito essas selfies tão fantasiosas. Mas, em contrapartida, o que a gente vê nas famílias é que tem aumentado, sim, os conflitos, que tem, sim, aumentado as dificuldades íntimas do relacionamento familiar. Mas nós vemos que é necessário esse processo. É preciso que se tenha contato, é preciso que esteja próximo. E vão ter embates, é natural. Mas nós precisamos suplantar essas situações e resolver de uma vez por todas situações, às vezes, arrastadas por séculos. Entre pais e filhos, entre esposas e esposos, entre mães e filhos, entre a sogra e a nora, entre os cunhados. Nós agora estamos enjaulados, presos com eles, os nossos maiores desafios, nossos maiores algozes. E muitas vezes a gente se revolta, a gente se culpa. E a gente tem que olhar e analisar. Sim, há conflito. Eu não gosto da pessoa, não gosto, não dá certo, a gente não dá certo. Mas a gente tem que aprender a conviver. Eu vou ter que perdoar. Eu vou ter que esquecer, porque ela está aqui na minha casa todo dia. Eu estou aqui com ela todo dia. Toda hora. Eu não tenho para onde fugir mais. Eu não tenho como dar uma voltinha para espairecer a cabeça.
Então agora nós estamos assim, parece que Deus colocou, sabe quando os filhos brigam, a gente coloca abraça agora, vai ficar grudadinho até pedir desculpa um do outro. É isso que está acontecendo. Então, o apego a essas situações de dificuldade que nós temos e que nós não resolvemos, o apego às coisas materiais, o apego às situações que davam volúpia ao nosso orgulho, é um sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais o homem se prende aos bens e às situações do mundo, menos ele compreende a sua destinação. Tem uma frase que eu acho maravilhosa de Emmanuel, que ele diz assim: nós devemos viver a vida material como se fôssemos morrer daqui 100 anos. E viver a vida espiritual como se fôssemos morrer amanhã. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo para que ele se sustente por um século. Cuidar, proteger, ter higiene, se alimentar bem, praticar atividade física. Mas a urgência maior é em relação à vida espiritual. Nós vivemos como se nós não fôssemos espíritos. Nós vivemos como se nós tivéssemos só essa vida. E nos dizemos espíritas. Ah, porque se eu não viajar para tal lugar eu não vou ser feliz, porque se eu não tiver o carro, se eu não tiver a casa. E não é isso, não é para isso que nós estamos aqui. Então, a nossa destinação é a destinação espiritual. Nós estamos vivendo, né, o verdadeiro processo de mudança desses paradigmas, colocando o que nós entendemos nas nossas atitudes, no nosso coração. Então, o que a gente vê aí com a quarentena é que nós estamos, num primeiro momento, nós percebemos como se fosse um castigo sobre todas essas nuances da vida física que nós estávamos enfrentando. E Allan Kardec perguntou na questão 738 a respeito disso, e os espíritos dizem que é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza, a própria fragilidade. E aí vem de novo essa palavra castigo, né? Nós espíritas costumamos dizer, Deus não castiga, não é? Mas aí eu pergunto, como é que um pai amoroso castiga os seus filhos? Dando uma surra? Não, um pai amoroso, uma mãe amorosa, ela castiga os seus filhos, ela corrige os seus filhos. Como? Botando no cantinho do pensamento. E é isso que nós estamos vivendo na quarentena. Não podemos sair para lugar nenhum. Estamos no cantinho do pensamento. Nós estamos num momento de reflexão sobre as nossas atitudes. Então, nosso pai, ele chegou para nós e disse, olha, agora você vai refletir sobre o que você tem feito. Será que está certo o que você está fazendo? Então, esse momento de quarentena é o nosso cantinho do pensamento e que nós precisamos refletir sobre as nossas atitudes. E como fazer isso de uma forma mais fácil, mais palpável? E aí, nós percebemos que o Evangelho realmente é o nosso guia, é o nosso livro de texto para as nossas práticas. É aí que entra o Evangelho. Muitas pessoas, às vezes, colocam até no Face ou perguntam para nós, né? Será que os espíritos não mandaram uma mensagem assim verdadeira
O Chico Xavier tem uma mensagem verdadeira sobre o que nós estamos passando, de quando nós vamos sair da situação? Quando a gente vê o Evangelho, a gente vê que ele está mesclado de mensagens sobre esse momento que nós estamos vivendo. Os Espíritos já enviaram essas mensagens antes de tudo isso acontecer. Então, a gente vai fazer aqui um preâmbulo, aqui um passeio nas páginas do Evangelho, tentando recordar essas lições, a fim de que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes nesse cantinho do pensamento que nós estamos. Então, desde o início da confecção do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que ele foi escrito de uma forma diferente, de uma forma especial. Na Revista Espírita, o Espírito São Luís, ele chega para Allan Kardec e pede que Allan Kardec diminua o ritmo das atividades dele, porque ele já está tendo consequências no seu corpo físico, que poderiam comprometer a continuidade da tarefa. Então, Allan Kardec é convidado a se retirar do ambiente que ele está. E Allan Kardec, então, vai para Saint-Andrés, um balneário na França, na Normandia, um lugar maravilhoso, com o mar à vista, com uma casa no alto da colina. Ele descreve a casa onde ele estava, para que ele pudesse escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vê que desde a confecção do Evangelho segundo o Espiritismo, houve um cuidado enorme da espiritualidade para que esse trabalho fosse feito. E Allan Kardec revela mais tarde que ele recebeu o apoio especial de um espírito extremamente iluminado e que ele mal poderia divisar quem era aquela personalidade, que é o Espírito da Verdade. E a mensagem inicial do Evangelho segundo o Espiritismo é de ninguém mais, ninguém menos que o Espírito da Verdade. E ele foi colocado, essa mensagem foi colocada no início do Evangelho, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela resume a moral e os ensinamentos do Cristo. Muitos de nós já abriu o Evangelho várias e várias vezes nessa encarnação e nunca se ateve a ler essa mensagem que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não sabe, o Espírito da Verdade é Jesus. Então, eu vou ler essa mensagem, porque ela faz parte da nossa reflexão nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. E é extremamente atual. A impressão que dá é que foi escrita para essa situação que nós estamos vivendo. Diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que ele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro. São chegados os tempos para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado se estendam e vibram de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós.
Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, a gente vê a grandiosidade dessa mensagem. Nós temos o grupo de estudo no Caminho da Luz do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós levamos 6 semanas. Nosso encontro é uma vez por semana, mas nós levamos 6 semanas para estudar só esse texto. Tamanha grandiosidade, as nuances e as informações, os ensinamentos impregnados nessas palavras. E só um espírito extremamente evoluído para colocar tanta coisa boa, né, em poucas palavras. Então, é um texto que tem apenas 4 parágrafos e que cabe na metade da folha, de uma página do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós levamos 6 semanas para estudar. E nós saímos com a impressão que faltava mais tempo para lê-lo, para compreendê-lo, para analisá-lo. Então, os grandes espíritos, os espíritos superiores, têm essa capacidade de condensar, de zipar grandes informações em poucas palavras. E a forma como é expressa, e outros textos revelam que o Espírito da Verdade é Jesus. Tá? Allan Kardec, então, coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, coloca os seus capítulos de uma forma didática, como tudo que ele fez na obra básica, na codificação espírita. Então, um capítulo acaba puxando o outro. Então, um capítulo está interligado ao outro. E a nuance, a linha de ligação entre eles é a moral do Cristo. Então, Allan Kardec, ele pegou textos bíblicos que revelam a moral, os ensinamentos morais de Jesus. Os textos que falam a respeito dos milagres, das profecias, das palavras que serviram de dogmas, Allan Kardec deixou de lado. Porque são questões que causam controvérsias entre as religiões. Mas a moral do Cristo, ela é unânime em qualquer religião. Se você perguntar para o muçulmano o que é caridade, ele vai entender que caridade é fazer o bem ao próximo. Se você perguntar para um budista o que é caridade, ele vai compreender. Se você perguntar para um evangélico, para um bandista, para um católico, é o mesmo entendimento. Mas se nós perguntarmos, por exemplo, que é o Espírito Santo, cada um vai ter um entendimento de uma forma diferente. E são essas situações de controvérsias que causam as brigas, as discussões, os embates religiosos. Allan Kardec, ele se ateve somente à moral do Cristo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual, sim, de análise, de estudo para qualquer religião, não só para os espíritas. Então, Allan Kardec chega a colocar na introdução que um dia as nações conhecerão as informações que estão no Evangelho segundo o Espiritismo e que nós teremos mudanças do ponto de vista político, do ponto de vista social. Será que estaremos encarnados para vermos isso acontecer? Depende de nós. E nós, espíritas, temos o privilégio de ter esses ensinamentos em primeira mão. Está ao nosso alcance. E nós nos esquivamos de estudar. Monta um grupo de estudo no centro, você pode contar nos dedos quantos trabalhadores participam do estudo. Porque já sabem tudo? Será que sabem tudo? Não precisa mais estudar? Então é hora da gente refletir. Eu quero ser uma médium vidente, eu quero ser um médium de efeitos físicos, então faz acontecer o milagre na vida das pessoas.
Você quer uma manifestação de efeitos físicos? Pega a vassoura, vai limpar o centro. Pega um prato de sopa, vai estender na mão do outro. Eu tenho certeza que ele vai entender que aquilo é um milagre na vida dele. E você não precisa fazer grandes coisas, como o Carmine Mirabelli, a gente estava conversando esses dias com o Alfredo, que levitava, né, diante do público, das pessoas. Nós temos condições, sim, de fazer a caridade, mas nós precisamos de estudo, nós precisamos de direcionamento, nós precisamos de base. A gente vai realizar tudo que a gente está aprendendo? Não. Mas a gente também não pode ficar no comodismo achando que sabe tudo, sem estudar, sem compreender, sem meditar sobre aquelas palavras. E se está diante de nós é porque nós temos obrigação de conhecer e muito mais de divulgá-las. Então, como que a gente vai divulgar se a gente não lê, se a gente não estuda, se a gente não conhece? E aí, Allan Kardec, ele dividiu o Evangelho segundo o Espiritismo em alguns grupos de temas, e que hoje é motivo de estudo, de análise de grandes pensadores do movimento espírita, né? Existem várias teorias para análise de como o Evangelho segundo o Espiritismo foi organizado, de como foi feita a didática do nosso professor Hipólito Leon Denisard Rivail. E às vezes a gente não se atém que as mensagens estão organizadas de forma didática e que um tema leva ao outro. Então, nós vamos fazer esse passeio, essa nuance, refletindo a respeito do que nós estamos vivendo na pandemia, tá bom? Então, quem quiser acompanhar aí essa evolução dos textos que nós vamos apresentar, abre aí no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos fazer aí essa viagem, tá? Então, nós tínhamos lá no prefácio a mensagem de Jesus, a mensagem do Espírito da Verdade e a introdução mostrando que o Espiritismo, ele não é algo que veio para destruir os pensamentos, a Bíblia, o Velho Testamento, nem o Novo Testamento, né? Há uma evolução. E aí nós nos deparamos com o capítulo 1, em que Allan Kardec coloca justamente essa questão. O capítulo chama Eu não vim destruir a lei. E quando a gente lê esse texto, a gente vê que nem Jesus veio destruir a lei de Moisés e nem o Espiritismo veio destruir a lei de Jesus. Jesus veio para dar execução à lei de Moisés, de uma forma amorosa, de uma forma mais tranquila, porque já havia uma evolução da humanidade para compreender as leis morais. E o Espiritismo vem dar entendimento e resgatar os ensinamentos de Jesus, que até então estavam conturbados com as necessidades de certas religiões. E aí a gente vê uma mensagem, o Espírito que escreve a primeira mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, depois do prefácio, depois do Espírito da Verdade, em que o capítulo é intitulado Não Vim Destruir a Lei, ou seja, ele vem falando desde Moisés, é justamente um espírito israelita. Será que Allan Kardec colocou justamente a primeira mensagem do primeiro capítulo, feita por um espírito israelita, justamente no capítulo Eu não vim destruir a lei, em que fala sobre a lei de Moisés? Será que foi por acaso? Aconteceu? Não, com certeza não foi. Porque um espírito que viveu a lei de Moisés, que viveu e com certeza compreendeu a segunda revelação, os ensinamentos de Jesus, vem agora, no Espiritismo, colocar as suas colocações. Então, ele diz de forma linda, maravilhosa, e que tem tudo a ver esse momento que nós estamos passando da pandemia,
no último parágrafo da Instrução dos Espíritos, a Aliança da Ciência e da Religião, as seguintes palavras: são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Sem lutas. Não! Elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza, a santidade da moral, impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Lindas palavras, né? E tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo da pandemia. Então, é momento de nos voltarmos para o nosso íntimo, para o nosso processo moral. Aí, em seguida, no capítulo 2, chamado Meu Reino Não É Deste Mundo, logo que nós compreendemos a necessidade das revelações e que cada um vem complementar a outra, é exposto que o reino de Deus não é deste mundo e que é comum a todas essas revelações. E aí, no último parágrafo do primeiro item, né, a vida futura, nós temos uma revelação para nós, que diz assim, em relação ao momento da pandemia: com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar que pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se lê uma descrição detalhada. Então, o entendimento dos ensinamentos do Espiritismo estão à disposição de qualquer pessoa, de qualquer compreensão, de qualquer nível intelectual, de qualquer pessoa consegue compreender, desde a criança ao idoso, o alfabetizado, o analfabeto, não importa. Então, é natural a gente compreender a existência da vida espiritual, da vida além da vida física. Todas as religiões cristãs compreendem que existe vida após a morte. O católico, ele entende que ele vai para o céu, ou para o inferno, para o purgatório, ou seja, ele existe lá do outro lado. O evangélico também, ele está lá dormindo, aguardando o juízo final, mas ele está lá. Eles entendem que existe a vida após a morte. A Umbanda, as religiões afro, todas compreendem essas nuances do cristianismo. Isso é evidente na nossa vida. Basta que a gente reflita sobre isso, nós iremos compreender que realmente não tem como nós existirmos apenas uma vida. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Então, a verdadeira justiça de Deus está exatamente na oportunidade que nós temos de continuar existindo após a vida física. Então, que mérito nós teríamos de passar por todas as dificuldades que nós passamos, todos os sofrimentos, todas as superações, e aí morrer e acabar tudo? Para quê? Só que nós estamos buscando voltar a nossa atenção para as coisas materiais.
usar esse tempo que nós estamos aqui em busca de angariar bens que são perecíveis. E a oportunidade da encarnação, a oportunidade que nós temos de estar encarnados é justamente para evoluir. E os espíritos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, colocam que o espírito evolui no processo encarnatório. Então, nós vamos esperar o quê? Nós não temos mais tempo para esperar, para que nós possamos superar as nossas dificuldades e evoluir. É ainda aqui, é nessa encarnação, é nessa vida. Não serão nas próximas e muito menos na erraticidade. Nós viveremos o mundo espiritual conforme nós vivemos a vida material. E aí a gente vai passeando aí as páginas no último parágrafo do capítulo 2, e que nos faz refletir também a respeito desse momento que nós estamos vivendo. E aí a mensagem é feita, escrita por uma rainha de França. E o título da mensagem é A Realeza Terrestre. Será que Allan Kardec também usou uma rainha, por acaso, para falar sobre a realeza terrestre? Para falar que o reino de Deus não é deste mundo? Então, Allan Kardec usou de propósito a mensagem de uma rainha que viveu a realeza terrestre, para ela mostrar, para ela expor a sua experiência, que realmente o reino verdadeiro não é deste mundo, que não são as coisas deste mundo que devem ser as nossas preocupações. E aí ela diz assim: os homens correm atrás dos bens terrestres como se os devessem guardar para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são do proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela dar-lhes acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Mais uma vez, eles vêm nos expondo a importância da prece. E para isso nós não precisamos de muito tempo, nós não precisamos de situações especiais para orar em benefício de alguém, seja encarnado, seja desencarnado. E aí nós avançamos para o capítulo 3, em que ele fala das muitas moradas na casa do meu pai. Então, se o meu reino não é deste mundo, se eu vou existir após a experiência física, então eu também terei oportunidade de encarnar em outros mundos. Tá? Nós vemos que esses 4 primeiros capítulos falam sobre Deus, falam exatamente das ações de Deus sobre nós. Então, quando nós somos colocados quando nós colocamos o filho lá no cantinho do pensamento, a primeira coisa que ele faz é o quê? É se revoltar contra a gente, né? E se você deixa ele lá sozinho, então aí ele acha que ele está desamparado, que não tem ninguém por ele, que ninguém ama ele, colocou ele de castigo. E nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos achando que o que nós estamos passando com a pandemia, nós estamos desamparados. Porque Deus nos colocou ali, quietinho, de quarentena, dentro de casa. Então, os primeiros 4 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente para mostrar a grandiosidade, a justiça e a amorosidade do nosso Pai sobre nós. Não precisamos vê-lo, conhecer a sua face, se é que existe uma face, mas nós percebemos a ação de Deus sobre as nossas vidas. Que é coisa mais maravilhosa do que saber que você vai morrer, que o ente seu vai morrer, vai desencarnar, e ele continua vivo do outro lado. Que você terá a oportunidade de viver em outras moradas, né? Que o reino verdadeiro não é o reino material, é o reino espiritual.
que as preocupações que eu tenho que ter quando eu for não são do que está ficando, mas do que eu estou levando. Então, isso é a bondade de Deus, é o amor de Deus, é a onipotência de Deus sobre as nossas vidas. Então, no capítulo 3, nós vamos lá na progressão dos mundos, no item 19, que é o último item desse capítulo 3, que nos faz refletir a respeito da pandemia. E diz assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o término das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais e seus auxiliares, dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna de majestade do Senhor. E, ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra sua solicitude e sua providência sobre um imperecível grão de areia na terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. E nós estamos vendo esse processo de evolução do nosso planeta Terra. Nós estamos vendo a natureza também evoluindo. Alguns anos atrás, não se imaginaria que o Mar Morto, por exemplo, pudesse ter vida, nem ao redor dele, nem dentro dele. E nós vimos agora o milagre acontecendo, né, diante de nós, a evolução da estrutura física daquele ambiente. E o Mar Morto ao redor dele, vocês podem procurar depois no YouTube, no Facebook, repleto de flores ao redor dele. E canais de água doce surgindo ao redor dele. Já foram encontrados peixes naquele local. E o Mar Morto era o local mais insalubre da Terra. Ou seja, não havia possibilidade de ter vida naquele local. Nós estamos vendo isso acontecer agora. Quantas pessoas nós vimos registrar? Nossa, eu passei pela estrada, eu vi um esquilo, eu vi um mico, eu vi um tamanduá passando. Quantas praias estão limpas, né? A gente vê a Praia Grande, a gente era tão suja, tão poluída, completamente limpa, água pura. Então, a humanidade também tem evoluído, a humanidade não, a Terra, a estrutura física do planeta também tem evoluído nesse processo da pandemia, tá? E aí nós avançamos no capítulo 4, tá? O capítulo 4 intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a gente viu, né, que eu não vim destruir a lei, depois a gente viu a questão lá do capítulo 2, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai, e ninguém agora pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, mostrando outro aspecto de Deus, da ação de Deus nas nossas vidas. E aí nós avançamos, então, na instrução dos espíritos, no último
nos 2 últimos parágrafos da primeira mensagem do Espírito São Luís, um espírito tão amoroso e tão familiar de Allan Kardec, né? Que ele diz assim, o título da mensagem é Limites da Encarnação. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela livrar-se mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento. Então, foi o que a gente falou no capítulo passado. Como eu vou viver a vida após a morte vai depender de como eu estou vivendo essa vida, das ligações que eu tenho em relação ao padrão material. E assim, na reticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. Então, hoje, se eu fosse chamada hoje para o desencarne, será que eu estou mais ou menos desmaterializada? Será que eu estou mais ou menos ligada às coisas materiais? Quais são as preocupações que eu tenho tido? Então, esse momento da pandemia é justamente para que a gente reflita sobre isso, tá? Então, vocês veem que a gente não precisa receber mensagens extraordinárias dos espíritos, a gente já recebeu, está aqui. Está aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo e sempre esteve conosco, tá? Então, eu fiz questão de falar um capítulo por ordem dessa primeira parte, porque são os capítulos que falam da ação de Deus sobre as nossas vidas. E os capítulos de 5 a 10, a gente vai avançar um pouquinho mais rápido, eles falam sobre as bem-aventuranças, ou seja, as promessas de Deus por nós. Então, nosso filhinho está ali de castigo e ele está bravo porque ele acha que a gente não ama, que ele está desamparado, e aí a gente vai dizer para ele tudo que a gente tem feito por ele. Então, Deus nos colocou lá no cantinho do pensamento e agora ele vai dizer para nós as promessas que ele tem para as nossas vidas se nós mudarmos de atitude. Olha, filhinho, se você mudar essa atitude sua, olha o que pode acontecer, olha o que eu posso proporcionar para você. Então, as bem-aventuranças é exatamente as promessas de Deus para nós. E aí vem, bem-aventurados os aflitos. O primeiro parágrafo falando das bem-aventuranças. E é um dos capítulos maiores do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o capítulo que tem mais instrução dos espíritos. Ou seja, como é que a gente está desamparado? Como é que a gente não tem orientação a respeito dos nossos sofrimentos? É exatamente o capítulo que tem mais orientação dos espíritos, mais instrução dos espíritos. É o capítulo que tem mais comentários de Allan Kardec. Então, nós temos, sim, todo um arsenal ao nosso dispor, para que nós possamos enfrentar as nossas aflições e as nossas dificuldades. E aí a gente cai no item 4 do capítulo 5, em que ele fala causas atuais das aflições, as causas atuais desse momento que nós estamos vivendo. O que ele quer dizer aqui para nós? São palavras de Allan Kardec. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é organizado na maioria dos capítulos, nem todos é essa ordem, mas a maioria tem um versículo bíblico, em seguida os comentários de Allan Kardec e no final as instruções dos espíritos a respeito do versículo e a respeito dos comentários de Allan Kardec, tá? Alguns capítulos não têm instrução dos espíritos, nós vamos ver, e alguns capítulos não têm os ensinamentos, os comentários de Allan Kardec. Mas todos, sem exceção, têm versículos bíblicos do Velho e do Novo Testamento. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele também não versa apenas sobre o Novo Testamento. Existem muitas passagens do Velho Testamento também no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E não é só no primeiro capítulo, não. Em outros capítulos,
avançando aí o livro, nós vemos citações do Velho Testamento. Então, quebra esse paradigma que os espíritas não leem Velho Testamento. É mentira. Allan Kardec leu, por que nós não vamos ler? Não é? Então, coloca ali no item 4, causas atuais das aflições, grandes reflexões para esse momento da pandemia para nós. Vamos ver? As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou seja, o que ele está falando de vicissitudes? Vicissitudes são as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. E esse momento da pandemia está mostrando justamente as fragilidades do mundo. Quem diria que um simples vírus microscópico, invisível, seria capaz de quebrar bolsas de valores, grandes multinacionais? Quem diria que fosse capaz de nos mudar completamente a estrutura social, o processo educativo? Os nossos filhos hoje estão assistindo aula online. Um simples vírus. Então, mostrou a fragilidade que o mundo material existe, possui, e a gente achando que vivia uma vida de segurança, uma vida de equilíbrio. Imagina. Então, é natural do nosso mundo, de provas e expiações, termos as vicissitudes, termos as fragilidades. E aí mostra que realmente nós não temos que estar apegados às coisas do mundo, porque elas não são seguras, elas não são estáveis. Não adianta a gente achar que eu lutei tanto para ter uma casa, essa casa vai ser minha para sempre. Não, às vezes você vai chegar num processo aí de falência, de dívidas, vai ter que perder a casa. Então, a gente fica em busca de viver, de angariar as coisas para deixar para os filhos uma segurança. A segurança que nós temos que deixar para os nossos filhos é a segurança do Evangelho, é a segurança dos ensinamentos do Cristo. É lógico que a gente tem que prover materialmente as necessidades deles, mas não deve ser o nosso objetivo principal da nossa educação na vida deles. E aí diz o capítulo, o item 4, diz assim: remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com os quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e do excesso de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração? Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e afligem-se pela falta de respeito e ingratidão dos seus filhos, mas não viram o que fizeram lá atrás com os filhos. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, nós chegamos aí ao clímax do nosso cantinho do pensamento. Esse momento que nós estamos de quarentena é justamente para refletirmos sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós fizemos. E nós queremos voltar à vida
a naturalidade, a normalidade do jeito que nós estávamos antes. Então, esse é o momento, esse é a situação que a espiritualidade colocou diante de nós, para que nós possamos refletir, colocar em prática. Nós estamos sendo forçados a colocar em prática esse processo de desenvolvimento espiritual, de progresso espiritual, de progresso moral, de reforma íntima. Mesmo a gente não querendo. E os espíritos irão respeitar o nosso livre-arbítrio. Você vai continuar desse jeito? Tudo bem, não tem problema. No livro Há 2000 anos, Jesus falou isso para Emmanuel. Se não for agora, que seja daqui a milênios. Não tem problema. Você sempre vai ser aguardado. E assim nós estamos recebendo esse mesmo chamado. Então, as grandes vozes do céu estão ecoando aí com as trombetas, nos anunciando momentos novos e nos convidando a tomar a lira, ou seja, tomar sua própria vida. E aí entoar um cântico num coro, está lá no prefácio. Será que nós vamos continuar cantando um solo? Ao contrário, a música, ao contrário do que a multidão estará cantando num coro uníssono, em agradecimento a Deus por tantas bênçãos. Então, o processo que nós estamos tendo nesse momento da pandemia é extremamente estratégico, extremamente necessário. E aí nós avançamos, então, lá no capítulo 10, no capítulo 11, desculpa. E o capítulo 11, ele fala, o capítulo 11 ao capítulo 15, eles falam a respeito das nossas ações com o próximo. Então, os capítulos de 1 a 4 falam das ações de Deus nas nossas vidas. O capítulo 5 até o capítulo 10 fala das promessas de Deus nas nossas vidas. Então, nós seremos bem-aventurados conforme as nossas atitudes. E aí, nós chegamos no capítulo 11, capítulo 15, e que fala das nossas ações com o próximo. E aí vem aí os capítulos: amar ao próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos. Primeiro eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Depois é que eu vou amar os inimigos. Então, o capítulo 11 fala do amor que nós temos que ter por aqueles que nós somos, por aqueles que nós não temos dificuldades de amar. E aí o capítulo 12 é um processo uma fase mais evoluída, em que aí eu vou amar aqueles que são desafios na minha vida, aqueles que são dificuldades para mim. O capítulo 13, ele fala sobre que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. E fora da caridade não há salvação, no capítulo 15. Então, uma evolução do processo de aprendizado a respeito da caridade. Então, nós vamos aprender a amar a próximo como a nós mesmos, aqueles que não são similares, aqueles que nós sentimos que são iguais a nós. Depois, amar os inimigos, aqueles que não são os desafios. E aí nós teremos condições reais de fazer a caridade. Então, às vezes a gente sai para fazer a caridade, mas a gente tem dificuldade em casa, a gente não está sendo caridoso com os nossos desafios, com os nossos inimigos. Então, Jesus, ele coloca, antes de colocar as suas oferendas, né, a Deus, deixe no altar e vai em busca do teu irmão, aquele que você tem dificuldade. Então, para que eu realize a caridade de forma verdadeira, eu tenho que amar aqueles que são simpáticos a mim, amar aqueles que são desafios. Então, por isso que a fora da caridade não há salvação está no final desses tópicos da evolução do processo de aprendizado da caridade nas nossas vidas, tá?
E aí a gente escolheu aqui o texto, fora da caridade não há salvação, que está na Instrução dos Espíritos do capítulo 15, que resume um pouquinho desses capítulos, dessa conjunto de capítulos que falam a respeito das nossas ações com o próximo, tá? No item 10, fora da caridade não há salvação, então, do capítulo 15, diz assim, e que tem muito a ver com esse processo nosso da pandemia. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça do Senhor, diante do Senhor. E aí, no finalzinho desse item, nós temos outro trecho importante da nossa reflexão que diz assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. E essa mensagem é de Paulo, nosso querido Paulo de Tarso. Então, o apóstolo Paulo, Paris, 1860, resumindo esse processo do nosso entendimento a respeito da caridade, ou seja, ele resume que não há diferenciação de crença, não há diferenciação em relação à sua orientação sexual, ao seu padrão de vida física, financeira ou intelectual. Todos podemos realizar a caridade em benefício de todos, de todos. E é através da ação da caridade que nós seremos reconhecidos como verdadeiros espíritas, como verdadeiros cristãos, tá? Então, o espírito que teve a missão nessa terra, né, de divulgar o evangelho para os povos que nem conheciam Deus. Então, ele vem dizer para nós, espíritas, que nós temos um tesouro nas mãos. Nós temos todas essas informações, nós temos todos esses ensinamentos e nós devemos colocá-lo em prática. Então, aquele alcance de que o evangelho um dia será lido por várias nações e mudará as estruturas, começa por nós espíritas, vai depender de nós. Então, o nosso testemunho no dia a dia. Muitos espíritas fazem a caridade pensando nos bônus horas que vão receber. Já perdeu o mérito. Então, a gente não faz a caridade para ser salvo, mas fazendo caridade seremos salvos, entende? Então, nós não fazemos com objetivo só para que a gente seja promovido na escala espiritual. Não, não. A gente tem que fazer de forma humilde, de forma consciente, com compaixão e vendo os pormenores, inclusive aqueles infortúnios ocultos que ninguém sabe, buscar ali nas entranhas as necessidades das pessoas, né? Verdade, Ivan. O verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, né? Então, nós temos que refletir o que nós aprendemos. Nós temos que nos esforçar. Então, Allan Kardec coloca que o verdadeiro espírita se reconhece pela mudança moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Não é só pelo esforço que faz. A resposta não diz que é só pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Não, ele diz primeiro que é pela mudança moral. Ou seja, a gente tem que converter o caminho que a gente está seguindo.
As outras religiões realizam batismo como um processo de conversão, de mudança de hábitos, não é? É um momento de celebração que aquela pessoa aceitou Jesus, vamos dizer assim. Mas o espírita não tem isso. O espírita, ele precisa fazer essa conversão pela sua transformação moral. Quando ele passa a aceitar realmente, eu tenho uma vida difícil, eu tenho uma vida que podia ser melhor. O que eu tenho que fazer? Mudar as minhas más inclinações. Então, quando ele aceita essa transformação, quando ele aceita esse processo de entrar na porta estreita, de mudança, de reforma, não tem mais volta. Não tem. Se nós ainda não estamos fazendo a nossa reforma íntima, é porque a gente ainda não fez o processo de transformação moral, de reconhecer que nós precisamos de mudança, que nós precisamos de converter o caminho, que nós estamos indo pelo caminho errado. A gente tem que converter, mudar de rota. Então, a gente às vezes ouve espíritas falarem, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Meu Deus! Então, como é que faz? O que o Espiritismo está fazendo na sua vida? Então, nós temos que fazer a transformação moral, fazer a mudança de rota. E Paulo fez isso. Nós temos um exemplo de alguém que foi extremamente malévolo, extremamente maldoso, cruel, matou muitas pessoas. E inclusive, pessoalmente, ele matou pessoas. E ele fez a conversão. Ele caiu do cavalo mesmo, ele encontrou Jesus, e daquele momento ele decidiu que a vida dele não seria mais a mesma. E sofreu, sim, todas as dificuldades, mas como reparação de todo o mal que ele tinha feito. Ele aceitou ser corrigido, ele aceitou mudar de atitude. Então, não é por acaso que essa mensagem está aqui no capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, escrito exatamente por esse apóstolo. Tá bom? E aí, os capítulos 16 a 22, eles falam sobre as nossas ações conosco mesmo, tá? São os capítulos, então, 16 a 22. Não se pode servir a Deus e a Mamon, sede perfeitos, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a fé transporta montanhas, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas, e não separeis o que Deus juntou. E esse capítulo aí, em especial, não separeis o que Deus juntou, ele não tem instrução dos espíritos, ele tem os comentários de Allan Kardec. E, diferente do que muitos de nós entendem, ele não fala só sobre o divórcio, a separação matrimonial. Ele fala também da nossa separação de Deus, desse processo de nós estarmos aquém, estarmos fora da vontade de Deus, estarmos situados à margem da divindade, né? E aí nós temos que refletir que não temos condições de tomar dois caminhos. Ou você vive de uma forma, ou você vive de outra, né? Então, não se pode adorar a Deus se eu adoro as coisas do mundo. Não tem como eu priorizar as coisas de Deus se eu priorizo as coisas do mundo. Ou é um, ou é outro. Então, esses capítulos, eles falam justamente dessas escolhas que nós fazemos pessoais em relação ao nosso relacionamento com Deus. Então, o cantinho lá do pensamento é a fase quando o filho começa a ver, nossa, realmente, a minha mãe não é tão má assim, né? Eu estou realmente fazendo coisa errada, né? E aí a gente reconhece que não quer mais ficar no cantinho do pensamento, que a gente já aceitou a correção, a gente já aceitou viver de uma forma melhor esse relacionamento com o nosso pai e com a nossa mãe, né? E aí é nesses capítulos que são discutidos exatamente essa ligação de nós com Deus, tá?
E aí nós escolhemos aqui um texto para fazer essa reflexão, que resume esse momento, que é um dos textos mais lindos também do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo Espírito da Verdade, não poderia deixar de ser, está no capítulo 20, no item 5 do capítulo 20, na Instrução dos Espíritos, o último texto da Instrução dos Espíritos, o texto intitulado Os Obreiros do Senhor. E esse texto também nos faz refletir muito sobre essa questão do momento que nós estamos vivendo da pandemia. Diz assim: atingistes o tempo do cumprimento das coisas, anunciando para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, que não... Desculpa, as vossas... Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que recusastes lhes estender a mão? Vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar. Por que pedis graça, vós que vos procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a pretendestes, não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis. Nós estamos vivendo o recenseamento dos servidores fiéis de Deus nesse processo da pandemia. E marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros no reino dos céus. E aqui a gente tem uma revelação muito grande para nossas vidas como espíritas. E que a grande obra da regeneração será feita pelo Espiritismo. Não é que a gente está desprezando as outras religiões, não é isso. Mas os ensinamentos do Espiritismo promovem, nos fazem avançar diante dessas realidades de uma forma mais fácil, tá? De uma forma mais compreensível, de uma forma mais, com uma fé mais raciocinada a respeito das circunstâncias dos momentos que nós estamos vivendo. E aí, os capítulos 23 a 26, eles falam dessa entrega à vontade do nosso Pai. Então, é nesse momento que a criança pede, né, que reconhece que quer sair do castigo, né, e que aceita ser corrigida. Então, os capítulos 23 a 26 vêm revelar exatamente esse momento. Os capítulos 23 a 26 são a moral estranha, não coloqueis a candeia sob o alqueire, buscai e achareis,
dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Então, é nesse momento que a gente reconhece que as nossas forças não são suficientes, que nós precisamos, sim, da ação de Deus sobre nós e que nós iremos aceitar a correção. E aí nós destacamos o texto para essa nossa reflexão, que está no capítulo 25, no item 1, ajuda-te e o céu te ajudará. Diz assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. São Mateus, capítulo, está, né, esse versículo em São Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11. Então, nosso filhinho está ali de castigo, no cantinho do pensamento, pedindo para sair do castigo. Então, buscai e achareis, pedi e se vos dará. Então, é hora de nós nos unirmos. Se estamos realmente preparados diante do processo desse momento de desenvolvimento espiritual, nós podemos pedir, nós sairemos sim dessa pandemia. Só que nós não podemos sair dessa pandemia como nós estávamos antes. Quando o nosso filho está no cantinho do pensamento, a gente espera que ele não faça mais aquela atitude que fez a gente colocar ele de castigo. Então, é isso que Deus espera de nós. Que nós, ao sairmos desse processo de quarentena, que a gente saia renovado, que nós saiamos realmente com compromissos mais elevados com a nossa vida espiritual. E aí, para encerrar, os últimos capítulos, o capítulo 26, né, e o capítulo 27, desculpa, o 27 e o 28, é como eu vou dizer isso para Deus. É como que eu vou me comunicar com Ele, que é através da prece. Então, esses capítulos não estão no final por acaso. Allan Kardec não colocou eles no final por acaso. A gente viu que várias passagens, os próprios espíritos dizem para a gente: ore, 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 ore. Então, esses 2 capítulos falam exatamente dessa comunicação que nós vamos ter com Deus. Essa hora que nós vamos pedir para sair do castigo. Quantos de nós não faz uma prece? Quantos de nós não sente o coração, parece que está seco, não sai uma palavra, uma prece, a gente não consegue levar o pensamento, porque nós estamos atrelados às coisas do mundo. Nós nos afastamos desse relacionamento íntimo com Deus. E a fé é justamente esse processo de relacionamento. Fé é a confiança que eu tenho em Deus. Como é que eu vou ter confiança em alguém que eu não conheço? Como é que eu vou me entregar à vontade daquela pessoa se eu não conheço, eu não tenho confiança nela? Então, nós temos que buscar esse relacionamento, essa intimidade com Deus. E isso é feito através da fé. A fé não é acreditar. A fé não é simplesmente saber o que vai acontecer no futuro, não. É se entregar completamente à vontade, às vezes até sem saber do que vai acontecer, mas você tem confiança do que Deus vai fazer na sua vida é o melhor. E quando a gente se entrega a esse relacionamento, não há mais vicissitudes na minha vida. Não há mais dificuldades na minha vida. Porque eu compreendo que não é mais a minha vontade que deve ser prevalecida. É a vontade de Deus. E que se alguma dificuldade acontecer na minha vida, nessa trajetória, é porque Deus quer que eu aprenda alguma coisa com aquela situação. Que nós, então, possamos aprender a orar. E só aprende a orar orando.
É como ir para a academia, é como fazer um exercício físico. A gente não vai levantar 100 quilos de uma vez, a gente começa com 250 gramas, meio quilo, assim vai. Então a gente tem que falar com Deus. E falar com Deus não quer dizer que a gente tenha que ter palavras lindas, maravilhosas, ou repetir preces que já existem, não. Deus quer ouvir o que está no nosso coração, no nosso íntimo. Às vezes um ai meu Deus, mais sentido é muito melhor do que várias e várias palavras que às vezes eu nem sei o significado, do que horas e horas de oração. Então Deus quer que nós revelemos o que está no nosso coração. Quando Jesus disse, vai para o seu quarto e ali pede em segredo, não é só o quarto físico, não. Às vezes a gente precisa, tá? Para poder se concentrar melhor, mas é dentro do nosso quarto íntimo. Então a prece que é eficaz, aquela que realmente nos eleva as nossas intenções a Deus, é aquela prece com sentimento. E aí nós destacamos a última mensagem do capítulo 28, na Instrução dos Espíritos, a alegria da prece, também uma das mensagens lindas do Evangelho, que foi escrita por Santo Agostinho. Diz assim: vinde vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Por esse momento que nós estamos vivendo da pandemia, Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Chega a voz da gente fica embargada, né, com a emoção dessas palavras. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca de quem ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Então não há vício que a gente não consiga superar através de uma prece verdadeira, sentida. A prece, filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os próprios humanos desconhecem. E aí, fazendo ali um resumo de tudo que a gente já leu, desses capítulos todos do Evangelho. E ele retoma essa questão da união do exército, da marcha, em estarmos unidos num só pensamento. E ele diz assim, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. As grandes vozes do céu, a gente retoma lá no prefácio, né? Os sons das trombetas. Então, a partir da prece, a gente consegue ouvir o nosso anjo da guarda. Nós conseguimos ter comunicação com os nossos entes que já partiram. Eu não preciso ter uma mensagem física de um grande médium para que eu seja consolado diante do falecimento de um ente amado. Se eu me ligar à prece, a Deus e a Ele, eu vou receber o consolo, eu vou receber a mensagem que eu tanto quero. Eu posso não ter consciência, pode não estar naquele momento da minha vigília, mas eu vou receber o consolo, eu vou sentir paz no meu coração. E às vezes eu vou até sentir a presença daquele ente querido comigo. E a prece é que faz essa ligação entre nós e o plano espiritual. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra, são as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã,
quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Quanta paz a gente tem no nosso coração, às vezes angustiado, apertado, né? A gente está engasgado com situações e quando a gente ora, de verdade, sincera, aquilo se dissipa e a gente sente uma paz, uma tranquilidade, parece até que flui melhor, até a nossa respiração. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também, orai com Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer. Mas para viver a vida celestial, namorada do seu Pai. E a prece faz isso. Essa é a alegria da prece. Esse texto é intitulado Alegria da Prece. Quantas consolações nós recebemos através da prece. Então, nesse momento que nós estamos angustiados, que nós nos sentimos desamparados, porque nós não estamos vendo Deus. Isso não quer dizer que ele nos abandonou, não, ele só colocou a gente ali para pensar sobre as nossas atitudes. Isso não, por ele estar ali nos castigando dessa forma tão amorosa, não quer dizer que nós estamos condenados. Nós estamos condenados a ter sofrimentos eternos. É só um processo que nós estamos vivendo. Esse período da pandemia é necessário, é divino e realmente é para o nosso aprendizado, para o nosso processo de superação das nossas dificuldades. Então, eu espero ter trazido para vocês reflexões a respeito dessa situação, mas que nós possamos também ter as consolações do Espiritismo a todo tempo, diante de nós, diante das nossas mãos, diante dos nossos olhos, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Fica aqui o meu agradecimento, o meu beijo a todos vocês que tiveram paciência de me ouvir esse tempo todo. Que Deus esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.